Meus amores, bom dia. Vocês já estavam com saudade de mim, não foi? Eu também estava com saudade de vocês. E hoje tia veio trazer mais uma vez um conteúdo novo para a gente estudar hoje. Hoje tia vai falar sobre os tipos de moradia, os diferentes estruturas de casa, os diferentes tipos de casa, não é verdade? A casa ela pode variar, pode mudar o seu modelo de acordo com o seu gosto, de acordo com o lugar onde você mora, um país, um estado ou de acordo com a condição financeira, certo? A gente vai ver hoje os tipos de casas diferentes de acordo com o lugar onde a gente mora. Como por exemplo, a casa onde o lugar onde a gente mora aqui no Brasil, a maior quantidade de casas que a gente vê, elas são feitas de tijolos. E essas casas feitas de tijolos, cimento, não é? Ela é chamada de casa de alvenaria. Alvenaria porque é o material que é utilizado para a construção da casa. Tijolo, cimento, certo? Essa é a casa de alvenaria. Mas aqui no Brasil também existe umas casas chamadas de palafitas. As palafitas são estruturas de casa, a estrutura de madeira, né? São casas feitas de madeira que ficam sobre o rio, certo? Essas casas são mais fáceis, mais comum de se ver lá na Amazônia. Sabe por quê? Porque lá na Amazônia há muitos alagamentos. Existe um período em que o rio lá, ele enche muito e alaga toda a floresta lá. Então o que acontece? As pessoas precisam fazer umas casas chamadas de palafitas, que elas fazem uma estrutura dessa casa e colocam elas em cima dessa estrutura, como se fossem os pés, para que quando der a cheia, essa casa não aconteça de encher dentro dessa casa. Então essas casas são chamadas de palafitas, certo? Também eu já falei de dois tipos de casa, certo? A casa de alvenaria e a palafita. E também tem uma casa chamada de iglu. Vocês já ouviram falar nessa casa? Iglu é uma casa feita com tijolos de gelo. É verdade. Vocês sabiam que pode ser feito casas com tijolos de gelo? Vou fazer uma aqui no Brasil. Será que vai dar certo? Não vai dar certo, porque aqui é muito quente. E aqui não neva, a temperatura da gente é muito alta, então aqui faz muito calor. A casa iria derreter. Mas essas casas são feitas lá pro lado da Antártida, porque lá tem muito gelo, neva muito, é o tempo inteiro, ano após ano, o país todo em gelo. Então, o gelo, os tijolos de gelo feita na estrutura da casa do iglu, né? Então, ele junto vai fazer com que dentro do iglu fique quente, mesmo que seja gelo um dentro do outro, mas ele vai manter a temperatura ali de dentro quentinha. Então eles precisam dessas casas para sobreviver no gelo que há lá. É claro que também tem outros tipos de casa nesse local. Tem casa feita de ferro, de tijolos também, mas a mais comum de se ver são os iglus, certo? Tia já falou agora de quantos tipos de casa? 3 tipos de casa: alvenaria, palafita e o iglu, certo? Mas também tem um tipo de casa que existe aqui no Brasil que são várias casas dentro de uma só. Alguém sabe me dizer como é o nome? Exatamente, é o prédio. Os prédios são estruturas grandes, enormes, onde se tem várias casinhas ali dentro daquele prédio. Então o prédio é um conjunto
de casa, o conjunto de apartamentos, são pequenas casinhas, né, com quartos, 1 a 2 quartos, geralmente. Existe também apartamentos que tem mais do que isso, tem 3 quartos, 4 quartos, mas depende da estrutura do prédio. Então, alvenaria, palafitas, iglu e prédio, certo? E existe também um tipo de casa que é feita de palha. Vocês sabiam que se pode fazer uma casa de palha? Não, não é a história dos 3 porquinhos. Já lá na história dos 3 porquinhos, a gente vê uma casa de palha e que o lobo vem, ó, derruba. Mas a casa de palha que te está falando aqui é da oca, a casa, a moradia dos índios, certo? A oca também tem a mesma estrutura do iglu, é como se fosse boleada, certo? Metade de uma bolinha de cabeça para baixo, né? O iglu é feito assim, e a oca também. A oca ela é feita do bambu, porque o bambu é uma madeira que dobra e não quebra, e também feita da palha, geralmente a palha do coco. Eles trançam essas palhas de coco e cobrem toda a oca. Mas também existem algumas ocas que são feitas, ao invés de ser feita de palha, são feitas com barro, certo? Então, essas casas faz a estrutura todinha de madeira e eles pegam o barro amassado e fazem a oca. Eles criam a oca deles, certo? Então, a oca, o iglu, o prédio, a palafita e a casa de alvenaria. O prédio também é um tipo de casa de alvenaria, só que ele, como eu falei, são um conjunto de apartamentos que forma um prédio, certo? Essas casas de barro, muito antigamente, hoje é mais difícil de se ver, mas muito antigamente as pessoas também, por não terem muitas condições de comprar tijolo, de comprar cimento, né? Porque antigamente era mais difícil de se trabalhar e ganhar o salário que hoje a gente ganha. Mesmo que as coisas sejam difíceis hoje, é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente as casas elas eram construídas assim, principalmente casas de sítio. Eram construídas com barro e a madeira. As pessoas faziam feito uma gaiola, certo? Faziam feito uma gaiola, faziam buracos no chão, colocavam madeiras mais grossas e depois pegavam cipó e iam trançando aquele cipó. E ali eles formavam a estrutura da casa. Depois que eles formavam essa estrutura da casa, eles pegavam o barro, pisavam o barro, eu digo, é pisar mesmo, pisavam o barro com água, e quando ele ficava uma massa bem homogênea, bem misturadinha, então eles pegavam com a mão mesmo e iam colocando, fechando os buracos daquela gaiola, né, com o barro. E aí eles faziam as casas chamadas de casas de barro, certo? Então, antigamente se faziam muito. Ainda existe desses tipos de casa, mas hoje é muito mais difícil, principalmente na nossa região, de encontrar essas estruturas de casas, a não ser que tenha, mas já não mora mais ninguém lá, certo? Então, a casa de barro também é um tipo de moradia. Todas essas casas que eu falei, todos esses tipos de moradia que eu falei, eles têm suas divisões próprias, certo? Todas as casas precisam de cômodos. Para que exista uma convivência dentro dessa casa, ela precisa ser separada em cômodos, porque cada cômodo da casa, ela tem a sua utilidade. Tia vai colocar aqui a imagem de uma casa dividida por dentro e vocês vão entender como é essa estrutura, certo? Observando também na casa de vocês, vocês vão compreender. Assim que a gente chega na nossa casa, a gente tem o primeiro cômodo da nossa casa, que é o terraço. Então, o terraço também é um local onde as pessoas convivem, se socializam, né? Ficam lá para conversar, para bater um papo. Lá o terraço é um dos cômodos da casa, é o primeiro cômodo quando se chega na casa. Depois, a gente vai encontrar a sala da casa, né? Então, cada ambiente desse vai ter o seu móvel próprio,
certo? No terraço a gente vai colocar cadeiras, né? A não ser que seja uma garagem, né? Tenha cadeiras, mas também seja um ambiente sem nada para poder guardar um carro, uma moto. Então, a sala também vai ter seus móveis próprios. Quais são os móveis da sala? Sofá, um rack, uma televisão, certo? Uma mesinha de centro. Esses são os móveis mais comuns de se encontrar na sala. Sala também é um local de convivência familiar. É ali onde toda a família senta, se reúne para assistir junto, para conversar, para contar o que se passou durante o dia e para conviver com vocês, crianças, certo? Da sala, a gente vai também para a cozinha da casa. E lá na cozinha também tem seus móveis próprios. Armário, onde vai guardar os alimentos, os pratos, tudo que é preciso para uma cozinha. Vai ter também a mesa de jantar, que é onde todo mundo vai se servir, a geladeira, o fogão, a pia para lavar os pratos, certo? Isso todos são móveis de cozinha, certo? Também na cozinha a gente vai encontrar o banheiro, chamado de banheiro social. Social, porque todos que estão na casa podem usar aquele banheiro. É para todo mundo, quem chega como visita e também para quem mora na casa, chamado de banheiro social. Daí a gente vai para os quartos, certo? Há casas que tem 1 a 2 quartos. Geralmente as casas hoje são feitas com mais do que isso, né? 3, 4, 5 quartos até, né? Mas geralmente as casas mais comuns têm 1 a 2 quartos, né? Que é o quarto da mamãe e do papai, que vai ter lá cama, guarda-roupa, cômoda, espelho, certo? São os móveis mais comuns também de quarto. E o seu quarto, que também tem os mesmos móveis, que são os móveis comuns para quarto, certo? Há alguns quartos que tem banheiro dentro. E esses banheiros são chamados de suíte, porque é só para quem dorme naquele quarto, certo? Aquele banheiro não é social. Aquele banheiro é só para quem dorme naquele quarto. As pessoas da casa às vezes acabam utilizando também, mas a intenção é de que só o dono do quarto utilize aquele banheiro, certo? Enfim, ou a gente entende que cada casa ela é diferente de acordo com o ambiente, ela é diferente de acordo com a condição social que a pessoa tem, né, com o estado onde a pessoa mora, certo? E também com o tempo, né? Porque aí quando a gente fala da casa de barro, a gente lembra que antigamente se tinha muito mais casa de barro do que hoje. E os tipos de casa que aprendemos: casa de alvenaria, casa chamada de palafita, né? Que é para a água das enchentes não invadir a casa. As casas chamadas de prédios, né? Que são conjuntos de apartamentos, conjuntos de pequenas casas. Temos também o iglu, né? Temos a oca e conhecemos também a estrutura de uma casa por dentro, que basicamente a casa por dentro ela é formada por um terraço, uma sala, uma cozinha, um banheiro social e no mínimo 2 quartos, certo? Tem também o quintal. Tinha esquecido de dizer, me desculpem. Tem também o quintal da casa, certo? Ou a área de serviço, né? Quando não se tem um quintal para poder lavar roupa e brincar, mas se tem uma área de serviço, mesmo que pequena, mas que dê para lavar a roupa, lavar as coisas, né? Sapatos, essas coisas de casa, tá certo? Então, tudo aprendido até aí. Eu espero ver vocês realizando a atividade com muita esperteza, porque eu sei que vocês são assim, ó, para entender o assunto, certo? Estudem muito, Tia está morrendo de saudade de vocês e está adorando ver as atividades de vocês prontas, certo? Estudem muito, vocês são muito inteligentes e não podem parar. Um beijo para vocês.